A paz de Cristo Jesus, aqui é o pastor Leonardo, trazendo mais uma biografia bíblica, e dessa vez nós estaremos falando sobre o rei Davi. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, apertasse o sininho para todos, para que você sempre pudesse ser notificado acerca das breves mensagens que estamos colocando nessa série de biografias bíblicas. E hoje eu quero falar, essa primeira parte, acerca de Davi. E eu quero tomar por base 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Esse texto sagrado nos revela o momento em que Davi foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. A unção de Davi como rei de Israel é a unção mais celebrada das Escrituras. Davi foi ungido 3 vezes como rei. Primeiro foi ungido na casa de seu pai, 1 Samuel 16:13. Foi ungido rei de Judá, em 2 Samuel 2:4. E foi ungido rei sobre todo Israel, em 2 Samuel 5, versículo 3 ao 4. O próprio Deus celebrou a unção de Davi, dizendo: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Isso está inserido no Salmo 89, versículo 20. Davi teve o privilégio de conquistar o próprio coração de Deus, a ponto de ser conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, em Atos 13, 22. Deus viu em Davi alguma coisa no seu interior que os olhos humanos não conseguem enxergar. Você confere em 1 Samuel 16:7. Sua humildade, como está inserido em Salmo 40, verso 17. Fidelidade, como em 1 Samuel 22:14. Lealdade, como em 2 Samuel 9, 1 ao 7. E sinceridade em assumir os seus próprios erros. O fizeram conquistar o coração de Deus. Apesar de seus defeitos, Davi se tornou padrão de caráter e fidelidade para todos os reis piedosos da história de Judá, como Asa, em 1 Reis 15:11, Josafá, 2 Crônicas 17:3, Ezequias, 2 Crônicas 29, 1 ao 2, e Josias, 2 Crônicas 34, 1 ao 2. Podemos extrair lições preciosas da sua vida. Primeiro, Davi superou todas as expectativas e entrou para a história como homem segundo o coração de Deus e, mais importante, ancestral de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Se você confere, Mateus 1, Atos 13, 22 ao 23, Romanos 1, 1 ao 4, 2 Timóteo 2, 8, Apocalipse 5, 5 e Apocalipse 22, 16. Assim que começou a reinar, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que permanecia resistente desde a época de Josué, e fez de Jerusalém a capital do seu reino. Você confere em 2 Samuel 5, 3 ao 10. Davi foi quem organizou o ministério do louvor na casa de Deus, pois além de poeta, compositor de dezenas de salmos, era músico, arpistas e até inventor de instrumentos musicais. Isso você confere em 1 Crônicas 25, 1 ao 7, 1 Samuel 16, 8, 2, 2 Samuel 23, 1, Amós 6, 5 e por aí em diante. Davi desejou edificar uma casa ao Senhor. Deus fez mais do que Davi pensava. Deus foi quem edificou a casa de Davi para sempre, ao instituir com ele uma aliança eterna, irrevogável e incondicional, de que seu trono seria estabelecido para sempre através do Messias, que seria o seu descendente. Você confere em 2 Samuel 7, 12 ao 17, Salmo 89, 3 ao 4, Salmo 89, verso 20 ao 37 e Lucas 1, 30 e 33. A maior conquista de Davi não foi sua vitória sobre o gigante Golias, não foi a conquista do trono de Israel, não foi a conquista de Jerusalém, mas o privilégio de ser o pai humano do Messias, o Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como está inserido em Mateus 1, 1 e 2, 2 Timóteo 2, 8, Apocalipse 5, 5, Apocalipse 19, 11 ao 16. O profeta Isaías falou disso em Isaías 9, 6 ao 7. O profeta Jeremias também profetizou
Em Jeremias 23, 5 ou 6, o profeta Ezequiel falou disso também, em Ezequiel 34, 23 ou 24. Mateus falou disso, Mateus 1 e 1. O próprio Jesus Cristo fez disso um enigma para testar os escribas e fariseus em Marcos 12, 35 ou 37. Lucas falou disso também em Lucas 1, 30 ao 33 e Lucas 1, 69. O apóstolo Paulo falou disso em Atos 13, 22, Romanos 1, 1 ao 4 e 2 Timóteo 2, 8. E até os moradores do céu falaram disso em Apocalipse 5, 5. Para que não pare nenhuma dúvida da paternidade messiânica de Davi, o próprio Messias em pessoa confirmou ser o filho de Davi, dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, em Apocalipse 22, 16. Davi foi o maior rei da história de Israel. O subestimado jovem Davi, que nem foi convidado para o banquete em sua própria casa, veio a se tornar no maior rei da história de Israel. E apesar de suas falhas e tropeços, Deus nunca desistiu de Davi e prometeu manter integralmente a sua aliança incondicional feita com ele em 1 Samuel 16, 11 ao 13 e 2 Samuel 23, 1 ao 5, completando a profecia do Salmo 89, verso 20 ao 37. A palavra de Deus afirma que reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo, em 2 Samuel 8,15. O próprio Deus prometeu colocar o nome de Davi entre os grandes nomes que há na terra, dizendo: eu tomei na malhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre todo o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Isso você confere em 2 Samuel 7, 8 ao 9. A estrela de Davi na bandeira da nação de Israel demonstra o tamanho da importância de Davi para o povo judeu. Mesmo os conselheiros do rei Davi, tendo desejado que o trono do rei Salomão fosse maior que o trono do rei Davi, seu pai, em 1 Reis 1, 36, o trono de Davi nunca foi superado por nenhum dos seus sucessores. Deus amava tanto a Davi que, mesmo depois de seu sucessor Salomão fracassar e o reino de Israel se dividir em dois, o Senhor prometeu que a lâmpada de Davi nunca se apagaria, dizendo: e ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o seu nome, ou o meu nome, em 1 Reis 11, 36. As Escrituras descrevem o final do reinado de Davi como o mais glorioso da história dos reis de Israel, dizendo: ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Se você confere, 1 Crônicas 29, 26 ao 29. O sonho de qualquer monarca é terminar o seu reinado com glória e ainda fazer o filho como seu sucessor, com a popularidade em alta. E o rei Davi conseguiu essa proeza. Davi é o nome humano mais mencionado nas Escrituras, superando nomes como do grande patriarca Abraão e do grande legislador Moisés, que escreveu quase um terço da Bíblia. Todas as referências a Davi nas Escrituras são mais positivas do que negativas, e seu trono foi estabelecido para sempre pelo próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, o renovo, a raiz e a geração de Davi. Isso você confere em Isaías 9, 6 ao 7, Jeremias 23, 5, Lucas 1, 30 ao 33, Apocalipse 5, 5 e Apocalipse 22, 16. Aqui é o pastor Leonardo, que esta breve mensagem, esta biografia bíblica de Davi, possa edificar a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe.